ouvir esse usuário, ouvir essa pessoa que tem uma diversidade de gênero, como ela gostaria de ser chamada, como ela gostaria de ser cuidada, foi básico para eu entrar nesse mundo e nunca mais sair. Pode passar o próximo, Carol. Aqui, na sequência disso, em 99, eu fui convidada, então, para ajudar a escrever um projeto que se chamava AIDS 2, pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Até 99, era todo mundo voluntário, não tinha verba para fazer material, para comprar camisinha, para nada, né? Era todo mundo assim, na boa vontade, a gente ia. Quando nós escrevemos esse projeto, que era em parceria com o Ministério da Saúde, então começou a vir verba, uma grande verba, veio para toda a região. Não era só para Santa Maria, era para 32 municípios da região, que foi o famoso AIDS 2, né? Então ali já, vocês podem ver que a gente já tem camiseta do projeto, aquela cruz era não só o símbolo do SUS, mas também tinha o símbolo do consórcio. E quando eu olho para essa foto, infelizmente, eu vou dizer para vocês que daquelas 5 travestis que estão comigo, só uma está viva, né? Então, isso já vou adiantando que é uma população que morre muito cedo. Morre por violência, por problemas de saúde, pelas consequências da falta de cuidado ou do cuidado inadequado, e muitas também acabavam morrendo pelo problema da AIDS, que ainda não era. Em 96 começou medicamento para todo mundo, mas ainda não tinha a qualidade que tem hoje, né? Então, ali à direita são fotos das paradas LGBT de Santa Maria. Aqui embaixo estou com uma grande amiga, a Caliandra, que também já faleceu, uma drag criativa, maravilhosa, fantástica. Ali foi num carnaval lá na Associação da Aviação Férrea, onde nós fazíamos muitos carnavais, muitas campanhas de prevenção. À direita, com a minha grande amiga Silene, que graças a Deus está muito bem, obrigada até hoje, é uma grande amiga, que me ajudou muito e me ensina até hoje em todas as questões que eu quero aprender. Eu sempre é uma pessoa que eu consulto bastante. Pode passar o próximo. Então, assim, o que a gente vai falar hoje, que eu trouxe para vocês, é que tem até um livro que é, né, da Regina Facchini, que é da Unicamp, uma professora, que o título do livro é Sopa de Letrinhas, porque a gente ouve muitos termos, né? Ah, o que é ser assexual, bissexual, mistura gênero com orientação sexual, com identidade de gênero, e faz uma bagunça na nossa cabeça, e as pessoas, ai, para um pouquinho que eu me perdi, não estou entendendo, né? Então, aqui eu trouxe as palavras que mais se fala, que depois, se vocês tiverem dúvida e eu souber responder, porque a gente não sabe tudo também, né? Mas cisgênero é uma palavra que tem se escutado muito, crossdresser, drag queen, genderbender nem tanto, hétero todo mundo fala, homo também, né? Intersexo, ladyboy, muxis, pangênero, homossexual, queer. Queer é uma palavra que tem se falado muito e a gente vai falar aqui. Travesti, transexual, transforma, enfim, né? Dessa sopa de letrinha, hoje eu vou puxar as que nós temos escutado mais e vamos falar um pouquinho sobre elas melhor, tá? Pode passar o próximo. Aqui então nós vamos falar um pouquinho drag queen, crossdresser, travesti, transexual, bissexual, queer, gay e lésbica, que mais a gente vai focar hoje. E fiquem abertos para vocês participarem depois do nosso grupo, que a gente vai falando aos poucos, não só desses termos, mas também contextualizando cada um dentro dessa diversidade, para a gente aprender a trabalhar melhor, atender de uma forma respeitosa cada um e cada uma delas. Pode passar. Essa figura, ela é bem, assim, fácil para ficar mais fácil a compreensão, na verdade, né? O que é identidade de gênero, orientação e sexo biológico. Então, identidade é como tu te enxerga, né? Não quer dizer que tu nasceu com sexo biológico feminino, tu vai te enxergar como feminino. Tu pode nascer com sexo biológico feminino e te identificar com o gênero ao contrário. Então, tu seria um transhomem. E assim é o oposto. Eu nasci com sexo biológico masculino, mas eu me identifico com o gênero feminino, então eu sou uma transmulher. Não quer dizer que o sexo biológico vai ter a mesma
vai ter uma continuidade com o gênero, né? Nós já temos autoras que dizem que não é o sexo biológico que faz o gênero, é o gênero que faz o sexo. E aí é uma das falas da Judith Butler, que é uma teórica que trabalha na linha queer, né? Já a orientação sexual é aquilo que eu sinto atração. Eu sou mulher, tenho orientação sexual. A minha orientação, meu desejo é com o sexo masculino, eu me identifico como heterossexual, né? Então é o chamado cisgênero. Quando eu me identifico com o mesmo sexo, eu sou homossexual. Quando eu me identifico, eu tenho atração, né? Por ambos, eu sou bissexual. Então, isso é orientação sexual. Fique claro que não é usado o termo opção sexual, porque a pessoa não optou por aquilo. Ela nasce com essa orientação sexual. O sexo biológico é pênis, vagina, ou então o intersexo, né, que pode nascer com ambas as partes. Então, é aquela pessoa que pode nascer com pênis e vagina, ou nasce com pênis, mas os órgãos internos são femininos. E aí eu vou dando dicas de filmes, tá? Eu acho que um dos filmes que melhor retrata essa questão do intersexo, dos últimos que eu vi, é um filme argentino, que é o XXY. Acho bem interessante que vocês assistam, porque aos pouquinhos a gente vai aprofundando melhor sobre isso. Mas essa gravura é bom vocês terem, porque ela dá uma noção melhor sobre o que a gente vai estar falando também. Pode passar o próximo. Oi, Márcia, Márcia no Matinho. Oi, a Luísa. Bom, gays e homossexuais é o que mais a gente conhece, né? Uma pessoa que se sente, então, atraída sexual, emocional ou afetiva por pessoas do mesmo sexo, gênero. A gente diz que não tem mais tanto preconceito, que o preconceito está mais localizado na letra T, e eu acredito que sim, as pessoas T que estão dentro dessa letra vivenciam violência mais do que os outros, mas nós temos ainda assim o problema do armário, né? O velho entrar no armário porque sofrem violência na rua, na escola, em casa, são pais que não entendem, acham que a pessoa escolheu. Então, isso fique claro, gente. Não tem cura porque não é doença, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza, porque senão, de repente, vocês vão estar atendendo uma pessoa que vai lá, os pais levaram, olha, doutor, cure o meu filho. Aí vocês têm que ter muita segurança para dizer, olha, não tem cura porque não é doença, né? Já saiu do código de doenças faz muito tempo. Pode passar a próxima, que eu acho que eu trouxe isso para vocês quando que saiu da... Aqui, ó. Uma coisa importante, gente. Não se usa o termo homossexualismo. Isso se usava quando era considerado doença, porque o sufixo ismo quer dizer doença, né? Então, em 1973, muitos de vocês nem eram nascidos ainda, já tinha sido retirado da lista de distúrbios, então não é mais doença há muito tempo, tá? Em 85, o Conselho de Medicina aprovou a retirada no Brasil da questão também do Código de Doenças. Então, o termo correto é homossexualidade. Por que eu estou insistindo no termo correto? Porque às vezes tu está numa roda de conversa, tu está entre amigos, entre colegas, e sempre rola aquela piadinha. E a dica que eu dou para piadinha é a seguinte: quando a piadinha tem esse tom de preconceito, fecha o carão, repete para mim, por favor. Não entendi essa piada. Quando tu fecha, pede para a pessoa repetir, ela já fica desconfortável. Porque às vezes ela quer ser aceita no grupo, fazer uma brincadeira como... Porque a gente naturaliza, e isso é uma violência, né? Quando uma pessoa que tem essa orientação sexual começa a ouvir esse tipo de piadinha, é quando ele se retrai e vai para dentro do armário. Então, o que acontece com essa pessoa? Vocês acham que uma pessoa que precisa estar no armário, por exemplo, quando convive conosco numa faculdade ou num serviço de saúde, um colega nosso, né? Ele vai conseguir progredir e estudar como ele deveria, e se concentrar, ou ele vai estar o tempo inteiro? Será que vão fazer piada? Será que hoje eu vou passar por isso? Então, é muito ruim. E nós temos que ter essa capacidade de
fazer com que isso pare, pelo menos no meio onde a gente convive. Então, fez piadinha, fez uma brincadeira desagradável, e a gente sabe que isso acontece no serviço de saúde. Ai, tu viu aquele lá? Olha lá o jeito. Então, vem as palavras horríveis, né, que a gente usa ainda, que vê usar. Ai, meu Deus, que viadagem. Dependendo do tom, isso é ofensivo. Uma coisa é um amigo meu me dá essa permissão de chamar viado, num tom de brincadeira. Outra coisa, que viado, tem outro tom. E isso é violência. E a gente tem que reconhecer essa violência e cortar. Corta enquanto é tempo. Tá? Então, quando a gente olha pesquisa, tem um alto índice de suicídio entre pessoas LGBT, não é que essas pessoas nasçam com vontade de se matar. Somos nós que vamos colocando essa vontade neles. Então, como que nós vamos ser profissionais de saúde se a gente não consegue nem isso controlar, né? Pode passar a próxima. Aqui também, em 90, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a retirada do código, ou seja, de todos os códigos, de todas as formas, já foi confirmado pela ciência que não é doença, que não é homossexualismo, o termo certo é homossexualidade, e a pessoa é uma orientação sexual e não uma opção sexual. Pode passar. Aqui mais um, né, que foi do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, se hoje um psicólogo disser que está fazendo tratamento para cura gay, né, ele pode ser denunciado e ele perder o direito a exercer a profissão, tá? Então, se vocês souberem disso, denunciem, não fiquem calados. Tenta falar com esse profissional, mostra lá o código e para que tá feio, né? Pode dizer assim, não, tipo, eu já coloquei essa tiarinha aqui, ó, que tá escrito ali, não sou obrigada, né? Então, eu não sou obrigada a ouvir isso e ficar quieta. Não é permitido que um homossexual, um psicólogo vá fazer tratamento, porque realmente é proibido já, porque não, já se sabe que não é doença. Pode passar o próximo. Lésbicas. Aqui vamos dar uma paradinha, gente, porque eu acho que se vocês não vão lembrar disso, né? Mas a sigla antes era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Depois que passou LGBT, foi toda uma luta das mulheres para colocar o L na frente, porque elas não eram vistas, não eram lembradas. E aí a gente pergunta, colocamos na frente o L e hoje essas mulheres são vistas? São lembradas? Então, vou dizer para vocês que outras pesquisas apontam, né, que mulheres lésbicas, quando elas vão no serviço de saúde, quando elas vão no médico ou numa médica, 40% delas, isso é pesquisa já com dados aqui do Brasil, tá? 40% delas não dizem que são lésbicas. Por que elas não dizem? Porque elas têm medo do preconceito do médico, elas têm medo da reação desse profissional. E as que dizem que são em torno de 20%, elas relatam que o atendimento fica rápido de uma hora para outra e que eles nem tocam nesse assunto. Por que vocês acham isso? Porque ainda é um tema velado. A gente não sabe como elas se relacionam, a gente não quer saber e a gente fazer conta que não existe. De novo, vamos levantar o tapete, coloca isso embaixo, que daí acabou o problema, né? A gente fecha o olho, faz de conta que não viu. Então, assim, eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a trabalhar, aquelas fotos lá no início da apresentação, ali no bar Refúgio dos Deuses, por exemplo, quando eu comecei lá, eu ia com o preservativo masculino na mão, um folder falando sobre prevenção do HIV/AIDS e de outras ISTs, que na época ainda era chamado DST, e eu nunca falava com as meninas. Eu chegava sempre com a fala voltada para os homossexuais. Até que um dia um grupo de meninas nesse bar me puxou para um lado e disse: escuta, Marta, tu veio aqui já 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tu nunca puxou assunto conosco. E para nós, tu não vai falar de prevenção da AIDS? Aquilo fiquei assim, como assim falar de prevenção da AIDS para mulheres, né? Eu nunca tinha conversado com as meninas e realmente eu não sabia como é que era. E falei, olha, desculpa, mas eu não estou conseguindo pegar,
né? Como é que eu falo de prevenção da AIDS? Então, para vocês verem que eu já estava ali no meio há um tempão e eu também estava invisibilizando. E aí eu fui num congresso, e aí que eu acho importante, assim, ó, de vocês, enquanto acadêmicos, irem para congressos, para eventos, buscarem material. E nessa época eu fui num congresso brasileiro de prevenção da AIDS, no Rio de Janeiro. E claro que daí eu já fui procurando ali no congresso os trabalhos que eu queria assistir, e tinha uma mesa que era só de mulheres, saúde das mulheres lésbicas. E eu digo, é lá que eu vou, estou precisando aprender sobre isso. E nessa mesa tinha um grupo uma ONG do Rio, que era formada só por mulheres lésbicas e que trabalhava a prevenção da AIDS entre mulheres, o sexo entre mulheres. Eu assisti todo o trabalho e elas apresentaram um folder. E nesse folder era muito interessante, que dizia todas as formas que elas transavam e como é que elas preveniam. Fui falar com elas e me apresentei como enfermeira que trabalhava em Santa Maria, que estava fazendo um trabalho com a população LGBT, mas DL eu conhecia muito pouco, eu precisava aprender. Fiz uma parceria com elas e elas permitiram eu reproduzir esse material. Esse material eu achei para vocês hoje, tá na minha caixinha das minhas lembranças, né? Aqui de sexo seguro para mulheres que fazem sexo com mulheres. Esse material foi criado, acho que foi em 99, 2000, que nós reproduzimos esse material. E ele vai explicando na linguagem das meninas como é que é. Claro que eu trouxe material, conversei com as gurias daqui, elas acharam ótimo material para nós reproduzirmos. E ele fala de uma forma muito clara. Eu vou tentar até reproduzir esse material, porque eu fiquei só com esse modelito aqui, né? E ele é bem interessante, sabe? Ele fala de uma forma muito clara como prevenir qualquer IST e até outras coisas em relação a sexo com mulheres. E eu vou fazer contar uma historinha desse material para vocês, que como todo mundo sabia que eu trabalhava com IST, às vezes em roda de amigos, num jantar, que foi essa situação, tinha uma profissional de saúde que sabia que eu trabalhava com população LGBT, e muito curiosas, ai, como é que é? Mas naquele tom, tinha um tom, assim, de piadinha no meio, mas eu fiz de conta que não entendi. E ela disse, mentira que tem esse material. Bah, eu preciso no meu consultório, porque eu tenho pacientes que são homossexuais. Eu falei, nossa, que legal. E eu ainda estava achando que era preconceito. Fui lá no consultório dela, levei uma pilha desse material, e ainda disse, ai, todo cuidado, porque esse material é de uma qualidade boa. Foi gasto com dinheiro público, né? Aquele dinheiro do SUS, não joga fora. Passou um tempo, eu saí do projeto, já estava professora da UFN, e encontrei com essa pessoa numa outra festa. E ela assim, meu Deus, eu tenho que te contar uma coisa. Tu sabe que toda vez que tu chegava no consultório, porque eu era paciente dessa pessoa, não era médica, era dentista, e ela disse assim, cada vez que tu ia chegar, que tu tinha hora, eu dizia para minha secretária, corre lá e coloca os folders. E eu disse, por quê? Assim, não, porque eu escondi, né? Porque aquilo assim nem dá para mostrar para as pessoas. E aí ela me veio com tanta coisa, e eu falei, gente, como é difícil, né? Não dá. E ela era uma excelente profissional, é claro que eu nunca mais fui, né? Mas tecnicamente ela era ótima. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não adianta vocês saberem trabalhar com todos os equipamentos, conhecerem todas as enciclopédias, saberem todas as teorias, se vocês não souberem tocar no ser humano. Então, assim, na verdade, ela quis fazer piada com esse material, que é um material que custou caro, que foi feito com dinheiro público e que ele é voltado para mulheres com mulheres, né? E que não são pessoas anormais, são pessoas que têm uma orientação sexual ou homossexual. Então, todo respeito às meninas, e esse material eu vou reproduzir, a gente vai reproduzir, porque é muito importante que se tenha. A gente quase não tem material que oriente a questão da sexualidade feminina, principalmente em relação a mulheres lésbicas. Pode passar o próximo. Aqui acho que é a resposta dessa pesquisa. Esses dados eu retirei, inclusive, de um manual que é, se vocês colocarem no Google, é Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais. É um material do Ministério da Saúde.
e acho que todos vocês têm que baixar esse material. É só colocar esse título que vocês conseguem, tá? Agora que eu tô vendo ali que no chat tem um monte de coisa. Carol, qualquer coisa, tu vai me sinalizando aí se tem. Tá, ok. Depois eu vou falando dos termos lá, trans e travesti mais pra frente. Agora que eu vi ver que tem pergunta, né? Eu sou meio pateta nisso, gente. Qualquer coisa vocês vão me perguntando, depois a Carol me ajuda, tá? Mas, enfim, esse aqui é um resultado da pesquisa que eu tinha falado para vocês. Ali, 40% das mulheres lésbicas nem falam sua orientação no consultório pelo receio, né? E as que revelam, elas dizem que o médico atende muito rápido e que não solicitam os exames que deveriam por elas serem lésbicas. Então, fora os relatos, assim, ó, olha, eu sou lésbica, nós optamos, eu e minha companheira, de que uma faria uma inseminação, nós queríamos um filho, e na hora que o nenê nasceu, não deixaram a companheira entrar porque não era um companheiro. Isso tem relato de todo tipo. Nós tivemos uma mestranda do nosso mestrado profissional em saúde materno-infantil, que infelizmente não foi minha orientanda, mas ela fez o trabalho dela com mulheres lésbicas, e esse foi um dado que ela também levantou. Então, é importante prestar atenção nisso e se desconstruir e reconstruir todos os dias. Às vezes a gente percebe que tem, olha, isso eu preciso melhorar em mim. Não fiquem com medo de se desconstruir inteiro, né? Desde que o preconceito vá saindo embora, é o melhor. Pode passar outra. Drag Queen. Drag Queen é mais ou menos, eu tentei fazer uma performance meio drag hoje para vocês, né? Essa coisa exagerada da maquiagem, vocês viram que meus cílios, botei até cílios postiços, olha, para ver vocês hoje. Eu tenho, assim, essa coisa do né? Isso é uma coisa muito drag, muito, assim, do espetáculo, né? Aquela coisa do nossa, uau, como tu tá linda, como tu tá diva, essa coisa da performance. A drag queen é muito montada em cima da performance, da questão performática mesmo. Então, elas usam roupa feminina, fazem essa caricatura exagerada da mulher. Uma drag que tem feito um trabalho fantástico na internet, vocês procurem no YouTube, canal drag, com a Rita Von Hunt. Ela é fantástica, fantástica, gente. E ela é uma pessoa extremamente bem informada e ela faz toda essa performance, tá? Sim, Natan, exatamente. Igual o surto da AIDS, quando a própria ciência culpou a população LGBT. Foi horrível isso no início. Gente, eu estou falando, eu não estou definindo o que é drag, o que é lésbica, o que é gay, porque eu sou uma estudiosa da teoria queer. E a teoria queer, que é aquele quezinho do lado LGBT, QIA+, esse que, o queer ele diz exatamente isso, que uma das grandes teóricas da teoria queer é a Judith Butler, que ela fala muito na questão da performance, que não se define a pessoa, porque essas bordas, elas são muito tênues, e tu pode migrar de um lado para outro, tá? Mas só para vocês entenderem, a grosso modo, o que é uma drag queen, uma lésbica, drag king, crossdresser, tá? É mais nesse sentido para a gente tentar se situar hoje. Então é muito ver muita drag nos shows, nos eventos. Tinha um bar ali na frente da UFN, drag queen e queer, já falo, Jennifer. Tinha um bar ali do outro lado da rua, que agora eu não vou lembrar o nome, na frente da Igreja do Rosário, que tinha muito show de drag. Inclusive, muitas das drags eram alunos nossos ali da UFN, drags belíssimas. Bom, drag queen. Drag queen, então, é esse homem biológico que eu estou dizendo, que faz toda essa performance exagerada do feminino e faz shows, faz eventos, faz lives, né? Mas não fica o dia inteiro performatizado. São momentos, então ele não coloca silicone, não faz essa transformação corporal física, digamos assim. Claro que ele coloca muitas vezes o peito, eles usam muitas vezes meia de lã para ficar grande, coloca o sutiã, mas retira é um homem de novo, não tem essa coisa do, é 24 horas como a travesti, tá? O queer é um termo guarda-chuva que cabe em todas essas pessoas dentro.
toda essa diversidade dentro delas. Então, o drag queen vai estar dentro desse grande guarda-chuva, tá? Pode passar a próxima. Eles trabalham muito com humor, com exagero. Eu lembro de uma drag. Em Santa Maria tinha um negócio que se chamava Noite do Ridículo. A Noite do Ridículo era organizada por drags de Santa Maria e tinha um bar lá em Camobi. Locomotiva era o nome do bar. Olha, eu hoje estou puxando meu passado, né? E eu era jurada também nesses shows. E eu lembro de uma pessoa que foi drag, que ela foi nessa noite lá na Locomotiva, que era assim, cabelo monta, coloca mil coisas. Mas o que me chamou muita atenção é que os brincos, gente, vocês já viram aquele Boa Noite, que é um negócio para queimar mosquito? O vô de vocês teve com pergunta o que é Boa Noite, era um negócio que tu colocava foguinho assim, ia queimando e ia matando mosquito. Aquilo era o brinco da pessoa, né? Então, eram performances muito exageradas, show com muito gelo seco. Isso é uma drag queen, aquela coisa do exagero na performance, tá? A drag king é o contrário, é a mulher que faz essa performance exagerada do masculino. Não é sinônimo de que drag queen, queen ou drag king tem a orientação homossexual, não necessariamente, tá? Eu, por exemplo, já tive um dia de drag. Aliás, é a última foto que vai estar aqui hoje para vocês. Eu fui num evento em Porto Alegre com a população LGBT, era um evento para tratar da saúde e direitos de cidadania dessa população, e eu fui convidada. Nós saímos daqui de Santa Maria com 2 vans, todas assim, cheias de drags, de travestis, enfim, população LGBT todinha, e nós fomos para Porto Alegre e na primeira noite que teve, nós saímos em grupo lá, de tarde teve uma votação para ir para a Conferência Nacional LGBT, porque nós estávamos na Conferência Estadual. E as travestis de Santa Maria queriam que eu fosse para Brasília representando elas, porque elas disseram, sempre dizem que eu sou uma trava que nasceu operada. Marta, tu vai nos representando porque tem uma trava que nasceu operada, tu vai no nosso lugar. E disse, olha, gurias, eu acho que não dá, porque tem que ser vocês, né? E aí, não, vai lá e concorre para a vaga, porque era uma vaga que tu concorria, porque era tudo pago para ir para Brasília. E eram poucos representantes que iam. Eu falei, olha, eu acho que não vai rolar. Não, então tu vai para o grupo das mulheres. Claro, aí eu fui para a roda de mulheres, era de todo o estado, né? E eu fui para a roda das meninas lésbicas. Então, todas se apresentavam, eu sou a fulana de tal lugar, e estou aqui por tal instituição, e papapá. Quando chegou na minha vez, eu falei, olha, meu nome é Marta, sou professora da Universidade de Santa Maria e tal, e eu estou concorrendo pela vaga porque eu trabalho com a população LGBT. E todo mundo ficou me olhando, tá, ok, mas qual é a tua sexualidade? Olha, gente, por enquanto eu sou hétero, desculpa, né? Tipo, a gente gostou do por enquanto, mas não dá, que a vaga é para lésbica, tá? Então tu tá fora. Então, assim, claro que foi num tom de brincadeira, numa boa, mas aí tu percebe o quanto é difícil de ser excluída, né? Claro que eu tava louca pela vaga, mas eu também não queria tirar a vaga de quem tinha direito, que no caso eram elas. E aí eu sei que o pessoal de Santa Maria ficou muito indignado que eu não conseguia a vaga, e disse, não, hoje tu vai ser uma drag. E me montaram de drag, me levaram para uma boate LGBT. Foi a primeira e última noite que eu fui, assim, montadíssima de drag. Então, cabelos, vocês vão ver a foto lá, que é a última foto que aparece. Então, não necessariamente a pessoa que faz essa performance tem a orientação homossexual, orientação sexual ser homo, tá? Pode ser uma pessoa hétero, pode ser uma pessoa bi, não quer dizer, uma coisa é separada da outra. Pode passar outra. Crossdresser. Crossdresser. Uma pessoa que apareceu muito como crossdresser é o cartunista Laerte, que está ali a foto, né? É um homem que se veste com roupa de mulher, mas não necessariamente é uma pessoa com a orientação homossexual. Ele gosta de se vestir de mulher. Em São Paulo tem alguns clubes de crossdresser. Tem a Letícia Lans, que tem um blog na internet, uma pessoa muito interessante, ela está em quase todos os congressos de gênero que eu fui, ela estava, a fala dela é excelente. Teve uma fala que ela fez que eu nunca mais esqueci, aquela frase dela até hoje me retumba. Ela estava na mesa, era ela, como crossdresser, estava o João Neri, como homem trans,
tinha uma travesti, que eu não lembro o nome dela. Então, assim, eram várias pessoas com diversidade falando nessa mesa. Quando a Letícia Lans foi falar, eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi ela falar e eu não sabia que ela era crossdresser. E quando ela se apresentou e falou da situação dela, ela é casada com a mulher dela, que sempre foi mãe dos filhos dela. Os filhos hoje já compreendem a situação dela. E ela disse: eu não nasci num corpo errado. Eu nasci numa sociedade errada, numa sociedade que está doente. E é verdade, o que a gente tem que ficar julgando quem é crossdresser, drag queen, enfim, gente, isso é uma questão da pessoa, né? Então, isso sempre penso. Essas pessoas não nasceram num corpo errado, é a nossa sociedade que está doente e que faz essa questão do julgamento, tá? Então, o Laerte, ele tem um documentário que eu acho que ainda está no Netflix, que é Laerte-se, e é bem interessante. Lembra que eu falei que a Judith Butler fala dessa questão queer, que as bordas são muito tênues, que tu pode migrar? O Laerte é um exemplo disso. Ele começa se identificando como crossdresser, e ele é um cara que fez essa performance muito mais tarde, até por questões pessoais. Ele era casado, pai de filhos, e aí quando ele foi para fazer a sua transformação, um dos filhos morreu, aí ele parou um pouco, depois ele retoma isso. Então ele se transformou bem mais tarde, ele se transformou depois dos 50 anos, se não me engano. E hoje o Laerte se identifica como a Laerte e ele já não está mais se identificando como crossdresser, ele está se identificando como uma pessoa trans. Inclusive, no documentário Laerte-se, ele já está falando em colocar seios, né? Então, ele já está fazendo uma transformação corporal importante, tá? Se vocês quiserem assistir esse documentário, ele é bem interessante. Uma outra coisa também que tem surgido é lugar de fala, e se fala muito, a Djamila Ribeiro, outra teórica que está falando muito sobre a questão do lugar de fala, né? E muitas pessoas podem perguntar: Marta, mas tu não é travesti, tu não é lésbica, tu não é gay, tu não é... como é que tu fala? Eu não estou falando por essas pessoas, eu estou dando voz a essas pessoas e acho que eu também tenho o direito de falar porque eu pesquiso e estudo. Então, quando eu venho performatizada, né, que vocês não estão enxergando aí, mas com um blusão com as cores do arco-íris, que eu venho com o leque, que eu venho com a, né, que tem aqui, essa aqui é uma capa, né, com as cores do arco-íris, é que não basta tu não ser LGBT-fóbico, tu tem que lutar contra isso. Então, além de pesquisadora, eu sou militante nessa área, porque tu ouvir essas histórias e não te afetar com isso, e não fazer alguma coisa contra esse preconceito, tem alguma coisa errada contigo daí, né? Então, eu pesquiso, eu estudo e eu também luto contra todas essas questões de fobia em relação às pessoas LGBT. Pode passar. T-Lover, esse foi um termo totalmente novo para mim, eu não conhecia, nunca tinha escutado falar. Quando eu comecei o doutorado, estudando o percurso que as travestis percorrem no serviço de saúde para o cuidado, eu li uma tese de doutorado da Larissa Pelúcia, uma teórica muito importante no país, e ela fez a tese dela com travestis, em São Paulo. São Carlos, mais especificamente, ela é da UFSCar. E a Laísa, quando ela vai fazer a pesquisa com as travestis, que ela também fez uma etnografia, assim como eu, no meio da pesquisa ela descobre essas pessoas T-Lover. Quem eram essas pessoas T-Lover? São homens que assumem uma identidade heterossexual ou uma identidade não, uma orientação sexual hétero ou bissexual e que têm atração por travestis ou transexuais. E aí eu também descobri, através do trabalho dela e conversando com outras pessoas, que São Paulo, inclusive, tem clubes de T-Lover, são pessoas que têm bares, e as pessoas sentam ali, conversam com pessoas trans, com travestis, não só para relacionamento sexual, né, mas para um relacionamento afetivo mesmo. E eu lembro que eu voltei para Santa Maria e comentei com as minhas amigas travestis aqui, que estavam também participando da minha pesquisa, de guria, São Paulo tem um grupo assim, vocês já ouviram falar em T-Lovers?
Marta, aqui em Santa Maria também tem. Eu falei, não acredito, né? Claro que eu não entrevistei T-Lovers, porque no município é menor, onde todo mundo te conhece, onde tu conhece todo mundo, essas pessoas dificilmente gostariam de se identificar para mim, olha, porque são pessoas que muitas vezes são casadas, têm um relacionamento heterossexual, e que socialmente jamais diriam que têm atração afetiva até por travestis ou transexuais, mas só para vocês saberem que isso existe, né? E são chamados de T-lovers. Pode passar. Intersexo. Intersexo é o que antigamente se chamava hermafrodita, né? Então, ela pode ter uma ambiguidade genital tanto externa quanto interna, né? E tem, às vezes, essa aparência externa e complica um pouco, e às vezes os pais ficam nesse desespero e querem fazer uma cirurgia antes dessa criança crescer, digamos assim. Então vamos definir, olha, tem pênis e tem vagina, quem sabe a gente faz a cirurgia, é mais fácil retirar o pênis. E isso já tem trabalhos apresentando problemas em relação a essa tomada de decisão muito cedo, porque essa criança vai crescer e, digamos, vamos pegar um exemplo, ela retiraram o pênis, né? Fizeram uma cirurgia, retiraram o pênis, ela ficou só com a vagina. Só que quando ela cresce, ela pode se identificar com gênero masculino. E isso vai gerar uma série de transtornos nela, né? Por isso eu indico o filme XXY. Eu não vou dar spoiler, mas o pai dessa pessoa que era intersexo era médico, né? E tem todo esse dilema nesse filme, então acho que é super indicado para vocês da medicina estarem assistindo, tá? Então nós temos já essa cirurgia pelo SUS, mas é um processo que ainda está sendo muito debatido, muito discutido, e não é uma coisa tão simples de decidir. Então, precisamos estudar mais sobre isso, aprofundar, ter um trabalho mais denso sobre os intersexos. Eu tive uma colega de doutorado, a Shirley Acioli, ela fez a tese dela entrevistando intersexo. Eu lembro que na época eu falei, como assim tu vai entrevistar intersexo, né? Porque tu entrevistar travesti, tu identifica uma travesti na rua, né? Tu identifica, tu sabe onde ela tá, tu vai lá e entrevista. Mas é intersexo, como é que tu vai fazer? Então, eu me lembro que ela me levou no ambulatório, ela é de São Paulo, ela fez no ambulatório trans, onde tinham duas pessoas intersexo que consultavam e foram as pessoas entrevistadas da tese dela. Uma tinha escolhido ser do sexo feminino e o outro tinha escolhido o sexo masculino. E a do sexo feminino é uma história bem interessante, porque era uma pessoa indígena, tinha nascido lá no Amazonas, e você sabe que a questão indígena, quando a pessoa nasce, se ela tem qualquer coisa diferente, a mãe tem esse direito de jogar no rio, né? E quando a mãe viu que tinha, ela foge da aldeia, ela foi para São Paulo, e essa pessoa cresce, era essa entrevistada da minha amiga, essa. Então, achei muito bonito, porque a sensibilidade da mãe de perceber isso, né? Então, talvez algum profissional de saúde, ou talvez a tribo diria, né? Descarta, ou então o profissional de saúde poderia dizer, vai, faz a cirurgia, e a mãe disse não. Ela vai decidir, ela vai escolher. Eu achei essa história linda e isso está contado na tese dessa minha colega. Então, sugiro esse filme, acho que é bem interessante de vocês assistirem para entender um pouquinho mais da questão intersexo. Pode passar. Transsexual. Ali em cima, de novo, está o Laerte. Agora ela já se identifica como a Laerte. Vocês estão vendo embaixo a Tami. A Tami ficou famosa porque ela é filha da Gretchen, que faz aquela dança do bumbum, né? Fazia, acho que agora nem sei se ela faz ainda, porque ela já está com uma certa idade, apesar de que esses tempos eu vi ela num programa aí fazendo, tá? Então ela é uma pessoa que se identifica com o gênero oposto ao sexo biológico. O que é isso? Eu nasci com vagina, mas me identifico com o gênero masculino, que foi o caso da Tami. É fácil fazer uma cirurgia para trocar de sexo? Da mulher para homem, não. Né? A Tailândia é que tem cirurgias mais avançadas nesse sentido, né? Mas mesmo assim, o pênis que é construído não fica funcional, então eles usam alguns artefatos, tá? Então não é muito simples assim fazer essa cirurgia de mudança, de colocar um pênis numa pessoa que desejaria.
Aqui em Santa Maria nós temos, por exemplo, o nosso grupo de transhomens, que se reúne quando não tem pandemia mensalmente lá nas dependências da UFN, e são homens com vagina, e é tranquilo para eles, assim, é uma coisa do corpo deles, mas eles se enxergam como sexo masculino. Então, isso é um trans-homem, tá? Uma pessoa transexual. Então, a Laerte, que agora já se identifica como A, é uma mulher trans. Vocês não estão me ouvindo? Que a Camila falou que tem um problema na conexão. Posso seguir falando, Não sei, Carol? aqui eu tô ouvindo, não sei se foi contigo, Camila. Dá uma olhada na tua internet ou alguma coisa. Ah, então foi com a Camila lá. Eu sigo devagarinho, tá? Bom, enfim, a Tami é um homem trans, nasceu mulher e tornou-se homem, tá? Então, isso é uma pessoa transexual. A travesti está dentro dessa categoria trans, tá? É como se trans fosse um termo guarda-chuva. A travesti está aqui dentro, que a gente vai ver agora. Pode passar. Travesti, eu trouxe a Rogéria, né? Nossa queridíssima Rogéria, que faleceu acho que o ano passado. Então, é uma pessoa que nasce do sexo masculino, biologicamente falando, nasce com pênis, mas se identifica com o gênero feminino. E aí não é como a drag, que faz uma performance esporádica, ela faz mudanças importantes no seu corpo. Não, não é uma regra, tá, gente? Tem travesti que não faz. Mas na maioria, elas gostam de fazer essas transformações. Então, é colocar silicone, é tomar o hormônio para falar mais fino, para não perder, para perder a barba, né, que é o chuchu que elas chamam, para ficar com a pele mais lisa. Então tem uma série do cabelo, transformação, das unhas. Geralmente usam dente de contato, cílios postiços, né? Então tem toda uma transformação corporal. E onde estão as travestis? Eu queria fazer só uma pausa em relação a isso. Aqui em Santa Maria, se nós formos olhar, a travesti ou ela está num salão de beleza, se ela tiver dom para trabalhar com cabelo, enfim, e muitas têm, ou ela está nos salões de religiões afro, sendo mãe de santo, ou ela vai para a rua se prostituir. E por que isso, né? Queria que vocês fizessem esse exercício rápido, assim. Quantos e quantas de vocês tiveram colegas na infância ou na adolescência que eram travestis, né? Pouquíssimas. E quem lembra de alguém que começou com essa performance travesti no colégio, talvez lembre que ela sumiu da escola, né? Porque os problemas começam até não atravessar o corredor para ir no banheiro. Se ela vai no banheiro das meninas, sempre vai ter uma para dar um grito, como se a travesti fosse fazer alguma coisa com ela. Geralmente, travesti não tem uma orientação sexual que vá ter desejo por mulheres. Até existe, já vi, mas são raras, né? E ela vai no banheiro para fazer o número 1, número 2, ou arrumar maquiagem, o que todo mundo faz, quer dizer, não vai causar nenhum problema para nós. Já para, por exemplo, ela vai pedir socorro para uma professora. Olha, eu vivenciei uma violência no pátio. Veio um menino, mexeu comigo, bateram, fizeram acontecer. A professora, se for muito legal, né, ela vai dizer, ai, mas não vem assim para a escola. Ela vai tentar colocar dentro da norma heterossexual. Não vem vestida assim, não faz assim, não faz assim. Lembram, a travesti não escolheu nascer travesti. Ela é assim. Aí ela apanhou na escola, ela volta para casa e ela vai falar para os pais dela, né? Vai falar para o pai, vai falar para a mãe. Olha, eu apanhei na escola. Vocês acham que esse pai e essa mãe vão dizer, como assim que tu apanhou? Mexeram contigo porque tu é travesti? Vou lá na escola tomar satisfação. Mas olha, é natural. Meu filho agora vai virar filha, ele é travesti e a escola vai ter que respeitar. Ou vocês acham que apanha de novo em casa? Eu vou dizer que 49 travestis que eu entrevistei, 49 apanharam em casa, 49 saíram de casa. Então, sai de casa, da família que deveria ser acolhedora, sai da escola, porque a escola não sabe lidar com a questão LGBT, principalmente T. E aonde que essa travesti vai? Como é que ela vai sobreviver? Ela vai buscar pares. Quem são os pares? Outras iguais a ela. Então, por isso que aqui em Santa Maria tem pensionatos travestis, onde moram várias travestis, porque ali elas se acolhem como uma nova família.
Inclusive, elas se identificam por manas, né? Mana, vem cá, mana, me ajuda, mana, me empresta o cabelo, me empresta isso, me empresta uma roupa, mana, me cuida, né? Olha, eu vivenciei uma agressão na rua, me ajuda. Então, você sabe que aqui em Santa Maria nós tivemos 5 assassinatos de travestis no final do ano até janeiro, né? Dia 7 de setembro, se não me engano, mataram 2, depois lá em dezembro mais 2 e mais uma em janeiro. Por que elas morreram? Porque elas eram travestis. E o que a gente ouviu falar? Ah, devia ter droga envolvida no meio. Gente, das 5 travestis que mataram, 4 eu era amiga. Eu vou falar só da Verônica, que era a grande líder nossa, né? A Verônica não estava mais fazendo ponto de prostituição, porque ela era dona do pensionato e lá moravam em torno de 20 travestis, todas pagavam para morar lá, e ela não precisava mais se prostituir, ela tinha outras fontes de renda. Mas ela foi para a rua aquele dia porque era véspera de Natal. E ela estava arrecadando dinheiro, ela estava juntando mais dinheiro para comprar os presentes das crianças da comunidade onde ela morava. E aí o rapaz de bem, esse homem de bem que chegou ali no ponto, ele ofereceu R$ 50 pelo programa. E as gurias não quiseram porque R$ 50 não dá para nada. E aí elas saíram, não, 50, nenhuma topou. E aí, o que esse rapaz de bem disse? Eu não mato este viado porque eu não quero, porque senão eu matava. Como a Verônica era a defensora maior do grupo, ela voltou e disse, o que tu disse? Do que tu me chamou? Que é diferente eu dizer para ela, ai, viado, do que um cara dizer isso. E quando ela foi para discutir com o cara, ele fincou uma faca e ela morreu ali, no asfalto. Né? Quando ela chegou para o atendimento, a ambulância demorou, teve todo um processo, ela não conseguiu chegar na cirurgia e faleceu. Então, assim, são assassinatos por causas banais, né? Sem contar da Mana, que morreu com acho que 13 ou 14 facadas, porque ela pediu o capacete dela de volta. E o cara disse, agora eu vou te mostrar quem é que vai ter devolver o capacete. Então, assim, é como se travesti merecesse morrer, né? E não merece. Não merece. Se vocês conhecerem as travestis como eu conheço, vocês vão ver o quanto elas são lindas, né? Eu não aguentaria o que elas aguentaram. Muitas delas eu perguntava assim, por que tu saiu de casa? Teve uma que chegou lá no pensionato, bem novinha, e eu fui conversar com ela e vi, ela não tinha ainda cabelo longo, ela não estava, ela tinha acabado de chegar no pensionato, fugida da casa dela. E eu falei, por que tu saiu de casa? E ela disse, olha, até quando meu pai me batia na cabeça, e ele dizia assim, eu até aceito que tu seja gay, agora tu não inventa de ter vestido de mulher. Assim, mas eu não conseguia, eu sabia já que eu era travesti. E aí, o dia que ele me pegou vestido de mulher, ele me estuprou. Porque ele disse, eu vou te mostrar o que vai acontecer lá na rua. E aí tu fica pensando, gente, como assim? Né? E não foi só dessa pessoa que eu vi isso. Tem muitas que são estupradas por tios, por primos, né? Porque essas pessoas se acham normais e acham que podem fazer isso com o outro. Então, quando tu conhece a história por dentro, não tem como não te afetar e tu não incorporar essa luta também, né? Então, elas não têm nada de anormal, elas são travestis e ponto. E o mais interessante é que as que se prostituem, elas sempre falam isso, que na maior parte dos casos, dos programas, quem procura pela travesti são homens que se consideram hétero, geralmente que têm parceira fixa, são casados, têm filhos, e quando vão fazer o programa, eles querem fazer papel passivo. Então, nessa época de pandemia agora, eu tenho ajudado com cestas básicas, a gente tem mandado para as travestis, porque a maioria dos clientes que pagam bem são homens idosos. E o que a gente fala no isolamento? Que os idosos têm que se cuidar, não podem sair de casa, ou seja, elas estão sem os clientes que pagam mais. Isso é sério e elas estão passando fome, porque elas não conseguem trabalhar porque não têm escolaridade. Quem é que dá emprego para travesti? Vocês já viram travesti trabalhando numa loja, num restaurante, assim, tranquilamente? Eu nunca vi. Aqui em Santa Maria a gente até conseguiu, por exemplo, a Silene trabalhava lá na rodoviária e agora ela parou de trabalhar na rodoviária, sabe por quê? Porque a mãe dela está doente e ela está cuidando da mãe.
Então, assim, ela abriu mão do emprego que ela amava, que tinha férias, 13º, e ela vibrava com isso, porque ela precisava cuidar da mãe, né? Que a mãe amputou uma perna e ela está em casa fazendo todo esse cuidado. Então, quem é que tinha me dito lá atrás que travesti era monstro, usava droga, era agressiva? Eu nunca ouvi nenhuma xingada de travesti, ao contrário, né? Quando eu coletei os dados, que eu ia para a rua com elas, e muitas vezes, quando a gente foi para baile de carnaval, que eu era jurada, enfim, nas festas gays, ao contrário, elas me protegiam, porque quando eu andava com elas, era comum, assim, quando a gente andava na rua, por exemplo, à noite, passar um carro e do nada nos atirar uma lata de cerveja, uma pedra, ou descer com uma faca, né? Então eu era a primeira a ser protegida, assim, elas eram muito carinhosas, são muito carinhosas comigo ainda. Hoje eu não tenho saído muito na noite, né? Mas sempre quando eu saí eu era extremamente protegida. Pode passar a próxima. Deixa eu cuidar o tempo, né, gente? Que eu começo a falar, tá, já está quase terminando. Então, a Política Nacional de Saúde LGBT é de 2011. Eu sugiro que vocês tenham esse arquivo, só colocar lá no Google que vocês vão conseguir baixar todo, leiam ele, qualquer coisa, tragam dúvidas, vamos fazer reflexões sobre isso. Pode passar a próxima. Prometo que agora eu vou mais rapidinho, tá? Então, assim, essa comunidade, além dela não ter os direitos reconhecidos, tem alguns países que são piores ainda que o Brasil, porque o Brasil ainda é disfarçado, né? Não, aqui não tem preconceito, gente. Nós somos um dos países que mais mata população LGBTQIA+, né? Tem 80 países que é pena de morte ainda, que é crime tu ter alguma diversidade de gênero. Isso é muito absurdo, né? Mas parece que o Brasil está tentando entrar nessa linha aí, pelo amor de Deus, né? Se a gente não lutar contra, chegaremos lá do jeito que vai. Pode passar. A gente tem que dar um basta nisso, né? E essa é uma foto da escola, né? Esse menino o menino é muito apontado também, esse homossexual. Então a gente tem que dar um basta. Quem não passou ainda comigo no 5º semestre, vai passar nas escolas e a gente faz muito esse trabalho lá. Pode passar. Essa piadinha, né, que mata todo dia. Se vocês olharem os programas de humor, agora parou, né? Mas tinha muito essa personagem caricata que reforça essa piadinha infame contra principalmente as pessoas T's. Pode passar. O nome social no SUS, gente, isso não esqueçam, desde 2013 já está lá no sistema de cadastramento do SUS. Nós temos o dever de chamar pelo nome social. Tu tá vendo que é uma travesti, mas na carteira de identidade está escrito ali João. Chama de ladinho e pergunta: como tu gostaria de ser chamada? Né? Não faz a pessoa passar por mais esse constrangimento. Isso é uma violência que a gente comete. Então, se ela disser que o nome dela é Sofia, é linda, é diva, coloca lá Diva da Silva, deusa do Egito, não interessa o nome dela, tem que ser respeitado, tá? Isso já está nas normas do Sistema Único de Saúde. E se for no serviço privado, idem. Não precisava nem ter lei, né? É só a gente ter um pingo de sensibilidade para entender isso. A mesma coisa para um transhomem. Tá vendo a pessoa ali de barba? É um transhomem, tá lá escrito Maria e o nome dele é João, chama de João, tá? Chama e escreve lá na ficha João, conversa aqui com a equipe, faz uma reunião, faz uma capacitação, faz o que for preciso, mas pelo menos respeita o nome social. Pode passar. Aqui tem a nota técnica também sobre o nome, pode passar mais um. Prometo que eu não vou demorar tanto. E esse quadrinho de um vereador, que eu não sei nem quem é, né? Mas isso acontece muito no serviço. Chega ali tá a travesti, né? Louca de medo, e a secretária chama lá, chamando Antônio Cláudio, e aí ela já fica desesperada. E aí, chamando o senhor Antônio Cláudio, quando ela diz que é ela, o cara do lado já fica desesperado, porque estava sentado lá, e a outra já faz piadinha. Essa é uma cena que ainda é comum, que se a gente estiver passando pela sala de espera, é nosso papel desconstruir essa cena. Desconstruir e dizer, desculpa, foi erro nosso. Como tu gostaria de ser chamada?
E chama pelo nome feminino, se assim for o desejo dela. Pode. No início, né? Aqui é depoimento, que eu já falei um pouco para vocês, pode pular essa. Aqui também, né, uma outra travesti que vai no serviço de saúde, que insistem em chamar pelo nome masculino. Isso aqui são depoimentos de travestis daqui de Santa Maria, e, portanto, de serviços de saúde de Santa Maria, que é onde vocês vão estar fazendo prática e vocês podem ajudar também a desconstruir isso, tá? Pode passar. Essa aqui são fotos do pensionato, né? Quando comecei a trabalhar, a buscar os dados lá. Então, ali vocês estão vendo uma geladeira, um roupeiro, ali embaixo prateleiras. Isso era uma época que as gurias não podiam atravessar a rua para comprar isso no supermercado, porque elas levavam pedrada e xingada na rua. No momento que elas começaram a se mobilizar e conquistar a comunidade, sumiu esse mercado, virou mais um quarto no pensionato. Né? Porque elas começaram a fazer festas de Natal, início das aulas elas arrecadavam material escolar para as crianças dali da comunidade, então a comunidade adora elas. Tanto que no velório da Verônica, a comunidade estava em peso lá, né? Chorando junto conosco a perda de uma grande líder que estava lá buscando verba para fazer a festa de Natal da comunidade que ela morava. Pode passar. Essa aqui é uma reflexão que eu gostaria de demorar, mas hoje não vai dar tempo. Mas essas foram travestis gêmeas que eu atendi num dia que elas tinham ido numa festa e 2 rapazes convidaram elas para um programa. E quando fecharam o carro, que viram que eram as travestis, eles tentaram matá-las, né? E aquela que está ali no meio, ela está muito machucada, ela ficou muito, ela tinha costelas quebradas, e ela já tinha passado pelo serviço de saúde. Se vocês observarem aqui, ó, tem um esparadrapo em cima e embaixo tem barro, né? Que profissional de saúde fez isso? Como que tu atende uma travesti e que tu larga ela, ela estava com uma costela quebrada e não fizeram raio-x? Então, depois disso que ela foi encaminhada, se vocês verem o olho dela, estava caindo para fora. E simplesmente colaram esparadrapo e mandaram para casa. Será que fariam isso com um idoso? Fariam isso com uma gestante ou com uma criança? Ou fizeram isso porque era uma travesti? Né? Será que os rapazes confundiram as duas porque elas eram gêmeas idênticas, travestis iguais? Se fosse mulher, eles teriam feito isso? Ou eles fizeram porque era travestis? E pasmem, o boletim de ocorrência na delegacia, elas acharam que a delegacia tinha entendido e elas ficaram como bandidas, só que elas não sabiam ler direito, então elas não entenderam isso. Então, quantas violências em uma só, né? Dessa história, o que eu posso dizer para vocês, o que mais me consolou foi que quando eu fui atendê-las, que eu chamei a ambulância e SAMU, enfim, eu liguei para o serviço de saúde, né? Disse, não levem nesse que elas já foram e que fizeram esse absurdo, leva num outro. E eu liguei para esse outro serviço dizendo, olha, estão indo 2 travestis assim, assim, eu quero falar com a enfermeira. Quero falar com a enfermeira-chefe, né? Aquela coisa, me chama e a enfermeira. E quando eu comecei a explicar, eu estava muito nervosa, ansiosa, vendo ela passando mal e tudo. A enfermeira me disse, professora, se acalme, eu fui sua aluna. Eu lido com questões de gênero, eu estudei sobre gênero. E é isso que eu quero de vocês. Não que precise passar por mim, nada disso. Até porque eu não sei tudo, eu também estou constantemente aprendendo. Mas se eu conseguir sensibilizar um de vocês que está assistindo hoje, que amanhã vá atender uma travesti e atenda, respeitando o nome social, vendo o contexto de vida dessa pessoa e não fazendo piada, eu já posso me aposentar feliz. Pode passar a próxima. Aqui é como elas injetam o silicone, né? O silicone industrial. Uma coloca na outra, são as bombadeiras. Então, elas fincam aquelas agulhas ali em sessões que duram de 8 a 12 horas.
ou seja, elas ficam a noite inteira nessa posição para conseguir deixar o bumbum mais feminino. Vocês imaginem o desejo de fazer isso. A gente fala, ai, que horror, mutilou o corpo. Você não tem nenhuma amiga que colocou silicone no peito? Não tem nenhuma que fez uma cirurgia plástica? Que mudou o nariz? Aí a gente não acha mutilação. Mas para uma travesti é por quê, né? O desejo dela talvez seja muito maior do que uma mulher cis, de deixar a mama maior, ou o nariz mais fino, ou a pele mais esticada, enfim, né? Por que que o desejo de uma mulher cis vai ser diferente de uma pessoa transexual? Então, elas colocam um silicone industrial, quem sabe aquele silicone que coloca quando fura a piscina, ou quando tem que arrumar a pia em casa, aquele que tem um cheiro bem forte, aquele é o mais desejado, porque ele é mais denso e ele endurece mais rápido. O que endurece mais rápido demora em torno de 30 a 40 dias. Então, vocês estão vendo que ali embaixo da nádega tem uma amarração, e em cima também. E elas ficam amarradas em torno de 30 a 40 dias, para não ter perigo de vazar para os pés. Isso deixa marcas, vocês estão vendo que a de baixo tem marcas ali que às vezes ficam definitivas. Sim, se pegar corrente sanguínea, mata. E gurias, vocês não têm medo de morrer numa sessão da bombadeira? Não, porque a gente vai morrer feliz, a gente vai morrer com o corpo que a gente desejou. E ninguém vai entregar essa bombadeira. Todo mundo vai continuar indo nela, porque o nosso desejo é transformar o corpo. Então, é sobre isso que a gente tem que refletir, sobre esse desejo tão aumentado que a gente não pensa sobre ele, tá? Pode passar o próximo. Aqui são fotinhas, né? Ali em cima no pensionato, os meus aniversários, enquanto a Verônica era viva, eram comemorados lá no pensionato com ela e com as meninas. Ali estão algumas das meninas muito queridas. Embaixo já são as paradas LGBT, com acadêmicos que foram meus bolsistas, hoje são grandes profissionais. Ali todos que estão ali já estão formados. Tem uma drag queridíssima que infelizmente já faleceu. As performances dela eram muito criativas. Uma grande amiga que nós perdemos já faz, acho que 4 anos que ela se foi. Pode passar. Nós temos que invadir as ruas, né? Essa aqui foi uma aula pública numa praça, na Praça dos Bombeiros, onde tinha uma gurizada ali das universidades ouvindo sobre a população LGBTQIA+. Eu sou aquela que estou ali de saia longa e com cabelo ainda quando era preto. Acho que já faz uns 3, 4 anos esse evento. Então, é reunir o povo, é conversar, é discutir, é se desconstruir, se reconstruir de novo, entender qual é o desejo dessas pessoas e entender que sim, elas fazem parte do todos e do todes que nós temos que atender. Pode passar. Aqui são os aniversários, né? Ali as festas que muito nós fizemos lá no pensionato. Não posso nem olhar para a foto, que já tem mais de uma ali que faleceu. Pode passar agora. E aí todo mundo conhece essa música, né? Que vou ver se eu consigo, acho que eu baixei aqui também. Só colocar um trechinho para você, para a gente terminar com essa música. Vão lendo a letra comigo, tá? De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Passa assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. Vou colocar lá no fundo. É a rainha dos detentos, das loucas, embora forasteiro. Acho que vocês conhecem essa música, né? Tão temido e poderoso. Não vou passar toda porque não vai dar tempo, mas enfim, essa música foi feita por causa de uma travesti e a história é mais ou menos a história delas, né? Claro que numa metáfora, enfim, é um viajante que chega numa cidade pequena e o cara ia destruir a cidade com o Zeppelin e a cidade toda apavorada. E esse viajante, esse forasteiro,
disse que ele só não destruiria a cidade se aquela formosa dama, aquela noite, lhe servisse. Quem era a formosa dama? Uma travesti. E aí a cidade inteira vai pedir de joelhos para essa travesti, que era a Geni. Por favor, Geni, tu é maravilhosa, tu é linda, tu é isso, tu é aquilo. Dá para o forasteiro. A Geni ficou tão sensibilizada que ela passou a noite com o forasteiro. E aí o forasteiro fez tudo o que queria, foi embora, e ela dorme feliz que a cidade finalmente tinha aceitado essa, né, a vida dela. E aí no outro dia todo mundo vai lá, passa a próxima ali, que é o final da música, que ela é feita para apanhar, joga pedra na Geni, aí toda a cidade xinga de novo, né? Então, quando vocês escutarem essa música, que é Joga Pedra na Geni, a hora que chegar essa parte da música não joga pedra na Geni, por favor, né? Para a gente pensar nessas metáforas da vida, quando que a travesti é valorizada na nossa sociedade? No carnaval, né? Quando tu quer uma travesti para ganhar um prêmio de carnaval, ela sobe lá no estandarte, ela faz todo o brilho, ela desceu daquele carro alegórico, joga pedra na Geni. Então, a gente precisa pensar nisso, precisa pensar nessas formas de como desconstruir todos esses preconceitos dessa sociedade que é doente, que está doente, e parece que nos últimos tempos está mais doente ainda, que sequer ainda quer falar de gênero. Então, nós precisamos falar, nós precisamos discutir, tirar esse assunto debaixo do tapete e falar respeitosamente, cuidadosamente e baseado nas questões que nós estudamos, não em achismos ou loucuras que estão por aí. Então, tem muito mais do que rosa e azul, tem muito mais do que homem e mulher, tem uma diversidade toda aqui no meio que nós precisamos dar visibilidade e cuidar muito bem. Pode passar a próxima? Juro que estou terminando. Aqui é a minha foto, né? Eu de drag no evento em Porto Alegre. Eu piscava inteira, estava em cima de um salto desse tamanho, parecia uma laranja mecânica, era toda laranja, né? Então a maquiagem é muito de drag, é muito performática. Vocês podem ver que ali a minha sobrancelha está pintada embaixo, aquela ali é uma falsa, né? É uma fake. Então foi uma experiência muito interessante porque talvez tu sentir na pele isso por um dia, tu te dá conta desses olhares que nos afetam no cotidiano e a gente faz de conta que não enxerga. Então, eu acho que eu vou abrir, Carol, se alguém quiser fazer algum comentário, aí tu me ajuda nessa condução aí, tá? E muito obrigada, né, gente? Por hoje era isso, mas eu fico aqui para vocês fazerem algum questionamento, algum comentário, alguma coisa. Sou toda ouvidos. Muna, obrigada. Agora que eu tô vendo aqui. Nuna SUS tem um curso que vale muito a pena, verdade. Ai, Jennifer, querida. Obrigada. Lembrem que fica o convite, é claro que hoje foram pinceladas, né? Mas fica o convite para vocês participarem do nosso grupo. Inclusive, estão aqui participando as bonitas do mestrado, né? Que nós temos um grupo que viaja, que faz loucuras, que estuda, que aprende e se diverte, tá? Oi, Ai, prof. Eu vou Oi. vou falar em nome da Liga, dando o encerramento, mas eu queria dizer que a aula foi muito boa, sabe, prof? Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é, pelas tuas histórias, assim, eu não sei, elas aquecem o nosso coração, assim, e mostram, sei lá, alimentam um pouco a nossa energia sobre o que a gente deve fazer, se a gente tá, onde que a gente está na medicina, enfim. E eu adorei muito a aula, prof. E o pessoal também deu feedback, assim, que gostou muito. Aí eu vou querer todos os feedbacks depois, tá? Para alimentar a minha alma. Mas, prof, tu é uma das professoras, eu acho, mais amadas, assim, pela Ai, gente, sabe? amor. Porque todo Vou dormir mundo fala, sorrindo, "Olha, gente. Vou e o dormir, pessoal não vou nem tirar os cílios, tá? ora. Então, prof, eu vou dar um encerramento da aula. Eu
vou representando a Liga, eu encerro essa aula. Não sei se mais alguém quer ligar a câmera, falar alguma coisa para a prof, fazer alguma pergunta. Fique à vontade. Eu vou dar um tempinho. Não sei se alguém quer. Mas então, prof, muito obrigada, de verdade, assim. E muito obrigada pela tua disponibilidade sempre em nos ajudar, em agregar para nós, assim. Muito obrigada mesmo, prof. A gente gostou muito dessa parceria. Se for possível, queremos fazer mais na Liga. Porque é Tô muito lendo ali, ó. importante. Vocês não me fazem chorar, porque senão os cílios despencam, né? Desmontam minha performance. Ai, gente, olha, muito obrigada. Em plena pandemia, vocês terem essa ousadia de pedir uma aula extra, né? Sobre um tema que quase ninguém quer falar. É um presente, foi um presente imenso para mim. Eu estou aqui com pilhas de trabalho para corrigir, organizando 2 livros, mas é aquele momento que tu diz, meu Deus, eu falei, as gurias que conhecem a irmã Dirce, eu disse, não, irmã, hoje da noite eu não posso, que eu tenho uma aula. Como assim aula extra? Como assim que tu... Eu preciso, porque eu preciso de vocês, eu preciso de médicos e de médicas que acolham essas pessoas, que estudem sobre o silicone, o efeito dos hormônios. Tem homem trans morrendo pelos efeitos dos hormônios. Vocês vão poder melhorar isso. Então, eu que agradeço. Muito, 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 muito obrigada. Vou dormir de cílios. Acho que vou dormir até com essa roupa, assim, bem agarrada no meu arco-íris, porque hoje eu mereço. Obrigada, gente. Um beijo Merece, prof. a todos e todas vocês. Tá? Um beijo para o pessoal do mestrado que está todo aí também assistindo. Para a Xuxa, que foi minha aluna, para um monte de gente que disse que ia estar aí, tá? Beijo. Beijo, prof. Obrigada. Tchau, tchau. Cuidem. Tchau. Beijo. Me manda os comentários.